Oi, gente, tudo bem? Desculpe ficar tanto tempo sem falar com vocês, mas talvez vocês tenham acompanhado, né? Eu passei por tempos difíceis. A minha mãe morreu em março, né? Vocês talvez já saibam. Mas agora que eu tô vacinada também, né? Pelo menos a primeira dose da Covid, eu quero voltar a gravar. E o que eu li hoje me motivou a fazer esse vídeo. Então, o que eu vou falar para vocês é sobre o caso Eloá. Fiquem comigo. Então, vocês devem se lembrar desse caso, né? Muitos de vocês estavam vivos nessa época e os que não estavam, talvez já tenham ouvido falar, mas certamente quem estava vivo se lembra bem. Então, foi o seguinte: foi em outubro de 2008 e tinha um rapaz chamado Lindenberg, de 22 anos, que namorou a Eloá, de apenas 15 anos. E eles namoraram durante 2 anos e 7 meses. Pelo que falaram, foi ele quem terminou o namoro da última vez. E aí, como é bem típico, né? Até entre os que terminam o namoro, ele passou a estaquear a menina. Aí, em outubro de 2008, ele, armado, invadiu o apartamento num conjunto habitacional em Santo André, para quem não sabe, isso daí é em São Paulo, onde morava Eloá. Ela estava fazendo um trabalho escolar lá, né, na casa dela, com 2 colegas e a sua amiga Nayara, de 14 anos. Depois de um tempo, o Lindenberg pôs os 2 garotos para fora e manteve em cativeiro a Eloá e a Nayara. Foi um caso horrível que paralisou o Brasil. Durante 4 dias, a imprensa só falava naquilo. O que acontecia do lado de fora, com a polícia mobilizada e pela janela do apartamento também, né, era transmitido ao vivo. Lindenberg agredia e ameaçava Eloá. Ela pedia calma pela janela, ele dizia para a polícia: se ela está passando por isso, é porque ela merece. A um negociador que perguntou para ele o que ele queria por telefone, Lindenberg foi bem claro: eu quero matar a Eloá, me matar e liberar a Barbie. Acho que a Barbie é a Nayara. Ele tinha ido lá com a intenção de matar a Eloá e se matar em seguida. O caso Eloá foi tão escabroso que virou case internacional e até hoje é estudado nas faculdades de comunicação e de segurança pública. Nas de segurança pública, eu imagino que é porque a ação da polícia foi um show de erros. Por exemplo, numa negociação, a polícia conseguiu que Lindenberg liberasse Nayara em troca de voltar a ter luz no apartamento. Só que depois a polícia colocou Nayara na porta do apartamento para negociar. Aí Lindenberg acabou pegando-a de volta. Então acho que foi o único caso de uma refém liberta de um sequestro que foi, né, colocada lá de volta, foi devolvida. Além do mais, havia um sniper no prédio em frente e Lindenberg frequentemente aparecia na janela. Então a pergunta que muitos fizeram depois é: por que o sniper não recebeu a ordem de atirar? O coronel responsável pela operação justificou na época: era um garoto de 22 anos, sem antecedentes criminais, em uma crise amorosa. Quer dizer, quase todos os assassinos, né, as pessoas que cometem feminicídio, são pessoas sem antecedentes criminais, né? Mas a polícia acabou invadindo o AP e até hoje tem muita polêmica sobre isso. A polícia diz que invadiu depois de ouvir um tiro. Mas a Nayara conta que Lindenberg empurrou uma mesa para frente da porta e uma bomba que a polícia havia posto na entrada explodiu. A polícia achou que o barulho que tinha ouvido de tiro foi justamente essa mesa, né, que tinha sido empurrada. E aí decidiu invadir. O fato é que, com a invasão, o sequestrador atirou em Eloá e Nayara. A Eloá morreu. A Nayara levou um tiro no rosto, mas conseguiu sobreviver. Demorou anos até que ela fosse indenizada pelo Estado. Ela recebeu 150 mil reais, o que, sinceramente, parece um valor irrisório para quem perdeu todos os dentes e teve que passar por várias cirurgias reparadoras para reconstruir a boca. Sem falar que ela só sobreviveu porque ela conseguiu colocar a mão, que também ficou ferida, em frente ao rosto, né? A família de Eloá também processou o Estado e perdeu. A família tinha pedido 1 milhão de indenização e não ganhou 1 centavo. A justiça considerou que o Estado não teve culpa na morte da menina.
né? Um completo absurdo. Para mim, esse caso também representou o meu primeiro contato indireto com os mascus. Eu já sabia, desde o início de 2008, quando eu comecei o blog, que existiam grupos organizados de misóginos em outros países, mas eu desconhecia a existência deles no Brasil. Aí, em outubro, quando meu blog não tinha nem 1 ano de idade, eu fiquei sabendo de comunidades do Orkut, porque naquela época era muito mais Orkut do que Facebook, né? Então tinha comunidade no Orkut celebrando o assassinato da Eloá. O Lindenberg era tratado como herói nessas comunidades. Inventavam um monte de besteira, né? Um monte de coisa horrível, que as meninas estavam fazendo uma orgia no AP, e o pobre Lindenberg simplesmente interrompeu e defendeu sua honra. Uma dessas comunidades se chamava Eloá Virou Presunto. Na época, eu escrevi sobre essa comunidade horrível, né? E muitos anos depois, quer dizer, 2 anos depois, eu fiquei sabendo que essa comunidade era da mesma quadrilha que passaria a me perseguir depois, né? Essa dos Homens Santos, né? Mas, enfim, por que o caso Eloá é estudado em faculdades de comunicação? Porque o que aconteceu ali foi um nojo, o jornalismo sensacionalista no seu pior nível. Imagina a linha telefônica ficar aberta para todo tipo de repórter ligar para o Lindenberg numa espécie de disque sequestrador. Foi isso que aconteceu. Repórteres deram espaço para ele e ele passou a se sentir importante. Ele que passou a comandar a narrativa. O Brasil está rezando por vocês dois, disse Sônia Abraão ao vivo no seu programa A Tarde é Sua, da Rede TV. Quando não estava entrevistando Lindenberg, o programa de Sônia entrevistava convidados. Com a tragédia que ainda estava na metade, só 50 horas de cárcere privado, tortura e ameaças também, um advogado, o doutor Ademar, previu o que iria acontecer. Vou citá-lo, tá? Que é uma coisa impressionante. Bom, eu sou muito otimista, né? Eu espero que isso termine assim em pizza, né? E num casamento futuro entre ele e a namorada, a apaixonada dele, né? Ele tá passando uma fase momentânea, né? E ele tem a motivação de viver. Porque um rapaz jovem, quando se apaixona muitas vezes, se desequilibra. No caso, radicaliza mesmo. Mas isso vai terminar realmente em final feliz. Graças a Deus. Eu tenho plena certeza e convicção disso. Depois, eu nunca vi nenhuma declaração dele, né? Desse senhor, né? Tão equivocado em tantas coisas. Porque pro cara, um final feliz seria um casamento entre uma menina de 15 anos e um homem de 22 anos que bateu nela, ameaçou matá-la, a esfaqueou, a encarcerou e no final atirou no rosto dela e também em sua virilha, o que é bem típico de feminicidas. Até hoje, quando a mídia trata do caso Eloá, nunca faz uma autocrítica. Pelo contrário, alguns anos depois, a Sônia Abraão disse cinicamente que estava feliz por ter sido útil no caso, já que, segundo ela, a mãe de Eloá pôde falar com a filha por telefone durante o programa. Brito Júnior, do Hoje em Dia, da TV Record, afirmou que sua equipe fez o trabalho dentro da ética total. Em todos os momentos a gente fez a cobertura ouvindo os dois lados. É a tradição da Rede Record de televisão, que sempre fez uma cobertura intensa, mas nunca sensacionalista. Quer dizer, né? Tudo que a mídia fez nesse caso foi puro sensacionalismo da pior espécie. O único lado menos ruim desse caso todo foi que a mãe de Eloá teve que decidir correndo o que fazer com o corpo da filha quando foi decretada a morte cerebral. E aí ela decidiu doar os órgãos de Eloá. 7 órgãos foram doados e permitiram que outras pessoas vivessem. Isso foi muito comentado na época e levou mais gente a doar órgãos. Então, né, uma utilidade pelo menos. Mas foi tudo totalmente terrível. Fizeram um espetáculo tão grande de um feminicídio que o enterro de Eloá atraiu 40 mil pessoas. Aliás, o crime de feminicídio só foi tipificado 7 anos depois, em 2015. Em 2008, quando aconteceu, muita gente viu o crime contra Eloá como passional. Em 2012, Lindenberg foi condenado à pena máxima de 98 anos pelo assassinato de Eloá e outros 11 crimes cometidos durante o sequestro. Depois, essa pena foi revista e diminuída para 39. Ele está preso em Tremembé, no interior de São Paulo, mas voltou a ser notícia essa semana porque a justiça lhe concedeu o regime semiaberto. A juíza que acatou o pedido da defesa citou o relatório psicológico
que avaliou que Lindenberg tem agressividade e impulsividade dentro dos padrões normais. Parece que estar dentro de um padrão normal é matar a ex-namorada, né? Quer dizer, isso está dentro de um padrão normal. Como perguntou uma leitora minha no Twitter, a partir de quantas mulheres mortas a agressividade é considerada alta? Eu sou contra a pena de morte e prisão perpétua. Eu acredito que criminosos devem ser punidos e ressocializados. Mas uma pena de apenas 13 anos, em regime fechado, para um covarde que matou uma menina de 15 anos e atirou em outra, me parece muito, muito pouco. Para quem quiser conhecer mais dessa história tão terrível, eu recomendo o ótimo documentário Quem Matou Eloá, feito pela ECA USP em 2015. Eu vou deixar o vídeo na descrição. E, gente boa, espero voltar logo. Me deem sugestões sobre o que falar. Eu espero voltar semana que vem, ou pelo menos não vai demorar mais 5 meses. Tchau.